Prontinho. Tá gravando. Boa tarde novamente. E vamos continuar com o nosso projeto, né? Antes da gente começar, como é que tá a implementação do projeto de vocês? A pergunta que não quer calar. Estão implementando? Estão com alguma dificuldade na implementação? Ou não estão fazendo nada? Ai, Camila. Pessoal, tem que pegar para ir fazendo, senão vai ficar muito em cima da hora. Começa a surgir problema, não tem como, é normal isso. Mas é justamente por isso que vocês não podem deixar para depois. Vão fazendo as implementações para pelo menos vocês estarem também no passo que a gente está trabalhando no projeto. Daí são dúvidas, né, que vão surgindo, a gente já vai resolvendo. Em que passo vocês pararam? A entrega final, André. Eu acho que eu anotei aqui, deixa eu dar uma olhada, só um minutinho. A gente já tá acabando já, né? Cadê? Dia 1º de dezembro, as apresentações de ILP. Isso mesmo, provavelmente no dia 1º, talvez se precisar no dia 8 também, que seria na próxima semana. Mas, considerando então a entrega do dia 1º, olha só, a gente tem essa aula e mais 3 só. Já tá acabando mesmo, então, por favor, pessoal, deem uma acelerada aí no desenvolvimento, senão depois acaba não dando tempo, tá bem? Fazer aí pelo menos um cadastro. Hoje quero ver se dá pra gente até ver a listagem e edição dos dados. Mas vamos lá, né? Já puxei a orelha de vocês, vamos continuar no projeto. Vamos lá. Olha só para dar uma relembradinha, na semana passada nós terminamos, né, o cadastro dos donos e, se eu não me engano, a gente já deixou pronto também o painel de cadastro do animal. Ficou faltando apenas fazer o cadastro do animal mesmo, né? Deixa eu mudar aqui o compartilhamento, queria a gente ver o que tá acontecendo, né? Pra doer mesmo, hein, Eduardo? Vocês estão safadinhos, não pode. Tem que continuar a implementação, senão depois só dá pepino. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro NetBeans e eu vou colocar para executar o projeto, só pra gente ver em que passo nós paramos. Então, olha só, nós temos a tela inicial do nosso sistema, trabalhamos no cadastro do dono. Eu vou cadastrar um aqui rapidinho com os dados aleatórios, só pra gente ver se tá realmente cadastrando, né? Vimos também a definição de máscaras, que a gente está utilizando nesse caso específico do CPF, o telefone e o CEP. Então, quando nós clicamos no botãozinho cadastrar, tá sendo cadastrado. Deixa eu colocar um outro aqui, porque eu não tô lembrando se na última aula a gente já estava listando, eu acho que sim, os donos cadastrados na parte de cadastro do animal. Então, nós temos 2 donos cadastrados, tá faltando limpar o CEP aqui. Eu vou para a parte do animal. Já fizemos isso também. Então, olha só, na telinha do cadastro do animal, nós resolvemos na última aula essa questão de listar os donos aqui para que a gente escolha o dono para vincular com o animal, tudo bem? Então, se eu for cadastrar aqui a Lili, tem 3 anos, um hamster, eu posso escolher entre os donos cadastrados o dono desse animal. É a Ana aqui, eu não tenho observação nenhuma. Só que, por enquanto, nós não temos ações vinculadas com o botão cadastrar, nem o botãozinho limpar. Tudo bem? Dá pra gente fazer rapidinho, porque nós já fizemos esse mesmo processo para o cadastro de donos. Só que no cadastro do animal, nós temos uns detalhezinhos diferentes, porque existem componentes diferentes. Tudo bem? Então, eu vou vir aqui para minha tela. Antes disso, deixa eu só fazer uma coisinha. No painel cadastro dono, tá faltando a gente limpar o campo do CPF. Deixa eu só colocar aqui para ficar completinho. TXT, CEP, CPF não, CEP, né? O set text aqui, para nada. Pronto, agora tá certinho.
E vamos trabalhar, então, no nosso painel cadastro animal. Então, olha só. No cadastro do animal, nós temos um campo de texto, que é o nome do animal. Nós temos um spinner aqui para escolher a idade. Nós temos 2 combo box, um que é fixo e o outro que depende dos donos cadastrados. E, por fim, um campo de observações. Tudo bem? Para a gente começar a manipular, então, esses campos, que é de onde a gente vai pegar os dados que o usuário vai digitar, para a gente conseguir cadastrar ou até mesmo limpar, vamos começar com o mesmo processo, né? Para cada um desses componentes, eu vou modificar o nome da variável. Para que isso? Para ficar mais fácil para a gente identificar. Tudo bem? Se a gente for olhando até, o nome que ele coloca como padrão é JTextField1. Se eu for verificar aqui do Spinner, JSpinner1, ele pega o próprio nome do componente, né, da classe que representa aquele componente e não tem um significado real aquele nome. Então, vamos modificar para ficar mais fácil. Vou modificar, então, o nome da variável. Como é um campo de texto, eu vou começar com txt e nome. Txt nome. Depois, aqui no meu spinner, vou modificar também. Eu vou chamar de SP, de spinner idade. Ok. Para o combo box, a mesma coisa. Vou modificar o nome da variável, que vai ser o meu combo box, então CB, tipo. A mesma coisa para o dono, se é um combo box, eu vou colocar CB, dono. E por fim, o meu text area aqui, né? Um campo de texto também. Opa! Coloquei errado, né? Não é editar o texto, é mudar o nome da variável. Vou deixar como txt mesmo, observações. Prontinho. Se a gente voltar até mesmo para o código, a gente já pode verificar que no construtor, nessa parte de inicialização de variáveis, cadê? Os meus... Olha só, as definições das nossas variáveis aqui, dos nossos objetos, na verdade. Já foi modificado o combo box para CB dono, CB tipo próximo, quem mais? SP idade, TXT nome e TXT observações. Tudo bem? Vou voltar para o design. O que a gente precisa fazer então? O processo de obter cada um dos valores de cada um dos campos, seja para limpar, seja para cadastrar, vai estar vinculado a esses 2 botões. Eu vou começar pelo mais simples aqui, pelo nosso botãozinho limpar. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou em eventos e eu vou associar uma certa ação a esse botão. Tudo bem? Que foi o que a gente fez na semana passada. Aqui no meu Action Performed, ou seja, qual é a ação que vai ser executada quando esse botão for disparado, quando ele for clicado. Já tem até uma função, um métodozinho cadastrado, mas eu vou mudar o nome. Vou no botãozinho aqui na frente. Como já tem esse método, tem 2 possibilidades. A gente pode remover e adicionar outro, ou então eu posso renomear. Eu vou renomear aqui e vou dar o nome de ação botão limpar. Tudo bem? Vou dar um OK. E se a gente for, então, agora para o nosso código, deixa eu procurar. Olha só quem foi criado aqui. Eu tenho um método para lidar com a ação específica do botão limpar. Tudo bem? Só que se a gente lembrar um pouquinho até mesmo da aula passada, ou analisando mesmo a nossa telinha, o nosso painel de cadastro do animal, o processo de limpar os campos vai acontecer tanto quando a gente clicar no botão limpar, mas depois de a gente cadastrar os dados desse animal, nós vamos limpar os campos também. Então, vocês percebem que é uma mesma tarefa que vai ser executada, tanto vinculada a esse botão quanto a esse. Para que a gente não fique repetindo o código, até porque não é uma boa prática de programação, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ir para baixo. Depois dos métodos que foram definidos aqui, eu vou criar um método, olha, um método para limpar os campos da tela. Tudo bem? Eu vou criar um métodozinho aqui, simples, para a gente limpar, para a gente resetar ali os valores dos campos. Esse método, como não vai ser chamado por outras classes, eu vou até definir ele como privado. Por quê?
porque ele vai ser utilizado só dentro dessa mesma classe, ok? Então, o privado não precisa retornar nada, ele só vai limpar os campos e vou chamar de limpar campos mesmo. Não recebe nada, maravilha. O que a gente vai fazer aqui? Que a gente fez nas semanas anteriores, né? Eu vou pegar o meu campo, texto tem nome, vou modificar o texto, então setText para nada. Depois, o meu TXT observações, vou modificar também o texto para nada. Só que olha o que vai acontecer agora. Se a gente der uma analisada nos componentes que nós temos aqui, para o nome a gente limpa, para observações a gente limpa, só que agora a gente tem 2 combo box e tem um spinner também. O que a gente pode fazer para associar um reset, né? Uma limpeza aí de campos? Analisando primeiro a idade. Vamos supor que eu cadastrei lá o meu animal que tem 3 anos, tem 10 anos. A gente poderia vincular que sempre o valor padrão começa em 1. Então, como que a gente faz isso? Vocês vão ver que é bem simplesinho também. Primeira coisa, eu preciso acessar esse componente, que eu dei o nome de SPIdade. Se eu tentar aqui modificar o texto, nem aparece o método para mim. Mas eu sei que eu quero modificar alguma coisa. Então, eu já sei que eu vou chamar um método, então ponto, e é para modificar. E a gente pode até dar uma analisada nos métodos aqui. Tudo bem? Só que tem um específico, deixa eu encontrar aqui para mostrar para vocês. Olha só, tem um método que é o setValue, para setar o valor. Tudo bem? Que está dentro do spinner. E é justamente ele que a gente vai utilizar. E eu vou falar que, olha, modifique esse, toda vez que for limpar os campos, modifique esse valor e coloque o valor inicial para 1. Simplesinho, né? Ao invés do setText, como ele não trabalha com texto, mas trabalha com valores, a gente está utilizando o setValue. Tudo bem até aqui? Então, esse é o nosso campo idade aqui, que é um spinner, que vai de uma em uma unidade para cima ou para baixo, a gente já modificou. O que está faltando aqui agora para a gente modificar, né? Para setar e para resetar? O tipo, nós temos, se eu não me engano, 3, né? Eu tenho cachorro, gato e hamster. Eu até poderia não vincular nada, né? Deixar no que está selecionado. Mas vamos fazer só para a gente verificar o que pode acontecer. Mesma coisa, pessoal, mesmo processo. Eu quero fazer alguma operação com o meu combo box de tipo. Então, preciso acessar primeiro esse meu componente. Esse meu CB tipo, que é o nome desse meu componente. Tudo bem? E, novamente, eu quero modificar alguma coisa. Se é para modificar, ponto, set. Vai set alguma coisa. Tudo bem? O nosso combo box, que é praticamente o que apareceu aqui aberto pra gente, tem vários itens. E a gente pode modificar o item que está selecionado, que é justamente o método que a gente vai chamar. Então, eu posso chamar um método que é setSelectedIndex. Tudo bem? Então, nós estamos modificando o índice selecionado. E outro detalhe, pessoal, toda vez que nós estamos trabalhando com índices, seja vetor, lista, o componente mesmo combo box, que na verdade tem uma listinha ali dentro, né? O primeiro índice sempre é 0. Vou até mostrar aqui para vocês, deixando selecionado então o índice 0. Tudo bem? Então, do meu combo tipo, nós estamos modificando o índice que vai estar selecionado para o primeiro da listinha. E a gente pode fazer a mesma coisa para o CB dono, também setSelectedIndex para 0. Tudo bem? Criamos, então, o nosso métodozinho, que é privado, né? Não retorna nada, e tem o nome de limpar campos. O que a gente pode fazer agora? No método que está fazendo o tratamento da ação vinculada ao botão limpar, nós podemos simplesmente chamar esse método. Parece estranho até, né, pessoal? Porque, olha, nossa, vai ficar uma linhazinha só aqui. Por que a gente definiu desse jeito? Porque depois nós vamos reaproveitar esse mesmo método na ação vinculada com o botão cadastrar.
Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm alguma dúvida. Tranquilo até aqui? Maravilha! Se vocês tiverem dúvida, por favor. Muito bom, então. Então, olha só. Eu vou voltar um pouquinho aqui no NetBeans. Vou colocar para executar. Vou até fazer uma outra coisa aqui. Um parênteses, pessoal. Quando a gente criou o nosso projeto tem uma main, né? Só que a gente nem tá utilizando ela. Aí toda hora a gente precisa ficar aqui clicando com o botão direito na tela principal, Run File. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa minha main, já que não está sendo utilizada. Agora eu vou colocar para executar e ele já vai falar para mim, olha, a gente não identificou uma main exatamente aí, mas você quer que comece a rodar do pacotinho telas, a tela principal? Ok. Agora eu posso executar ele por cima mesmo, que é mais fácil. Olha só, vou no cadastrar dono, vou colocar um valor, só um monte de 1 aqui, só pra gente ver o que tá acontecendo. Uns testezinhos só. Cadastrar, ok, beleza, já arrumamos aqui o campo CEP também, que tava ficando sem limpar, né? Vou cadastrar o meu dono 2, cadastrar também, e vou cadastrar só mais um, que vai ser o meu dono 3. Só para exemplificar e para a gente ver se está funcionando mesmo, cadastrar. Então, maravilha. Vou agora na tela de cadastro do animal. Então, olha só, os campos nome do animal e observações estão vazios. O campo idade a gente consegue modificar aqui. Temos o combo box do tipo e o combo box do dono. Dono 1, 2 e 3. Vou cadastrar aqui, a Lili, que tem 3 anos, é um gato, o dono é o 2. Tudo bem? Lembrando que a gente não tratou o cadastro ainda. E vou colocar aqui só observações pra gente ver limpando. Percebam que nome do animal, observações, a gente já espera que apareça vazio. Mas olha o que vai acontecer com os outros componentes. Idade, tipo e dono. Vou limpar. Ele limpou mesmo o nome e as observações. A idade voltou para 1. O tipo voltou para cachorro. E o dono voltou para o primeiro elemento. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu voltar. Se tiverem dúvida, por favor, falem. Só tem um detalhezinho que eu olhei e pensei agora. Olha só. O que vai acontecer? Provavelmente vai dar um errinho aqui. Vou colocar para cadastrar um animal direto. Aí, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Percebam que não tem dono. Se eu tentar limpar, ele já deu um errinho aqui. Por que ele tá dando erro? Ele tá até falando, olha, tá na tela, deixa eu clicar, ele tá dando erro nessa linha. Combo dono, set selected index para 0. Por que aconteceu esse problema, né? E tá até aqui na primeira linha, olha, o set selected index, o 0 tá fora dos limites. Por quê? Como nós não temos nenhum dono cadastrado ainda, não tem como a gente falar que quer selecionar o primeiro. Então, o que seria o apropriado aqui? A gente poderia colocar essa linha dentro de um if. Se o quê? Se a gente já tiver algum dono cadastrado. Como que eu sei que tem donos cadastrados? Deixa eu voltar um pouquinho para a gente fazer um resgate da semana passada, né? Nós criamos uma classe controladora que eu dei o nome aqui de gerenciador. Tudo bem? Vou voltar nele aqui. É um gerenciador que possui a lista tanto de dono quanto a lista de animais. Se a gente descer um pouquinho, nós temos o construtor, método para adicionar um dono na lista, para adicionar um animal na lista. E nós temos até um método aqui para pegar, né, o get quantidade de donos. Nós podemos criar aqui também um método, não nem precisa, né? A gente vai precisar mais para frente, mas por enquanto. Nós já temos esse método aqui que retorna a quantidade de donos. Então, o que nós podemos fazer? No limpa campos, cadê? Aqui. Eu posso verificar que, olha,
Desse meu objeto gerenciador, eu quero que retorne para mim a quantidade de donos. Se essa quantidade de donos for maior ou igual a 0, significa que eu tenho um ou vários donos. Maior do que 0, né? Maior do que 0, perdão. Se isso acontecer, a gente pode falar então para selecionar o primeiro índice. Caso contrário, faço alguma coisa, não faço nada, porque daí não tem ninguém naquele combo box. Tudo bem? Vou colocar para executar de novo e para animal, se eu colocar qualquer coisa e tentar limpar, ele limpa quem tem que limpar. O combo box de donos continua a mesma coisa e não tá dando erro. Tudo bem? Tranquilinho até aqui? Tem outro aberto, deixa eu fechar. Maravilha. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Nós precisamos tratar dessa tela ainda o botão cadastrar. Então, a gente vai fazer o mesmo processo, né? Seleciono o meu botão cadastrar, vou nos eventos e no meu Action Performance, eu vou, como não tem ninguém, né? Eu vou adicionar ação do botão cadastrar. Ok. E ok de novo. Então, já foi até para o método, né? Ação do botão cadastrar. O que nós precisamos fazer aqui, então? A primeira coisa, e pessoal, a mesma coisa que nós fizemos lá com o dono. Tem algumas diferencinhas aqui, mas a gente já vai ver. Eu preciso, antes de qualquer coisa, criar um novo objeto animal. Por quê? Porque nós estamos cadastrando um novo animal. Desse meu animal que eu dei o nome do objeto de A, eu vou colocar o nome, a idade, o tipo, o dono e as observações, ok? Ele tá dando probleminha aqui porque tá em pacotes diferentes. Cliquei aqui nessa lâmpadazinha e vou adicionar esse import, como se fosse o include, né, para reconhecer o objeto. Maravilha. Como a gente já viu, para nome e observações dá para fazer tranquilinho. Do meu objeto animal A, eu quero modificar o nome. E onde que tá esse nome? Tá no meu componente txt nome e desse componente eu quero pegar o texto, getText. Tudo bem? Já dá pra gente fazer direto. A mesma coisa vai acontecer pra gente modificar as observações. A gente só tá trabalhando por enquanto com texto. Então, meu A, 7 observações para quem? Do meu campo txt observações, eu quero pegar o texto que está inserido nele, getText. Maravilha. Só que nós precisamos modificar também a idade. Esse também, pessoal, tranquilinho, né? A.set idade para modificar. E onde está o conteúdo dessa idade? Tá no meu spinner idade, que nós demos o nome de sp idade, ponto, get. Se é para pegar alguma coisa, eu sei que é o get. Só que se eu tentar novamente também pegar um getText, ele não tem, mas ele tem para pegar o valor. getValue. Eu estou pegando o valor que está nesse componente. Tudo bem? Ele vai dar um probleminha só, que olha só, clicando aqui ele dá uma sugestão, né, de como a gente pode arrumar o problema que está dando. E olha só o que ele apresenta pra gente. Olha, dá para fazer um cast, que é uma alteração, né? Na verdade, é forçar um valor a se tornar inteiro. Então, um cast do método getValue para inteiro. Vou clicar só para vocês verem o que está acontecendo. Quando na frente de um valor ou do retorno de um método, a gente coloca esse int, poderia ser float, poderia ser double. A gente está dizendo aqui, olha, o valor que retornar nesse método, coloca ele no padrãozinho de inteiro, para então modificar a idade. Tudo bem? Porque ele poderia considerar, por exemplo, o 1 como real. E o método setIdade só recebe inteiro. Então, a gente fez uma operação de cast aqui, de obrigatoriedade, né? Modificação de valor. Então, já foi outro. Agora, nós temos também que modificar. Eu vou deixar o dono por último, porque ele tem uns detalhezinhos diferentes. O tipo, então tem o setTipo que recebe uma string.
Onde está essa string? Não é uma string, não é um texto digitado, mas é um texto selecionado no combo box. Então, novamente, o valor está no meu combo box tipo. E eu quero fazer o quê? Eu quero pegar, então, ponto get. Cadê? Acho que é o select. Get. Da mesma forma que a gente fez um set selected item, existe um método também, get selected index. Só que olha só, dá uma olhadinha nessa especificação da função, né, do método. Se a gente fizer esse get selected index, nós estamos pegando o índice selecionado, que vai ser 0, 1, 2, 0, 1, 2, né, que tem 3 só. Mas a gente pode também utilizar o método de baixo, que é o get selected item. É o itemzinho que foi selecionado. Quando a gente colocou os itens no combo, nós colocamos como strings. Se a gente está pegando o item que está selecionado, ele vai retornar uma string para mim também. Só que nesse caso também nós precisamos fazer uma operação de cast. Force, então, considera esse item selecionado como uma string para ser passado para o tipo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Maravilha, obrigada. Agora, pedir para vocês prestarem bem atenção nessa partezinha, porque ela é simples, mas a gente precisa de umas manipulações diferentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu colocar para executar aqui de novo. Quando a gente tá deixa eu colocar um dono 1, vou cadastrar só o nome. Ai, tem um número aqui. Cadastrar. E depois o dono 2. Dono 2, só o número que tá dando pepino. Ok, então olha só. Na tela de cadastro do animal, para preencher o combo do dono, nós dependemos da lista de donos cadastrados para preencher isso. Tudo bem? Quando a gente for cadastrar um animal, eu não quero pegar apenas a posição onde o dono está cadastrado, eu quero pegar todos os dados do dono. Tudo bem? Como que a gente vai fazer isso então? Vamos lá. Olha só, eu vou voltar um minutinho no preenchimento do combo que nós fizemos. No construtor desse painel de cadastro animal, nós estamos chamando esse método aqui preenche combo. Que ele faz o quê? Para cada dono, que eu estou chamando de D, dentro da lista de donos, né, gerenciador.getDonos, nós estamos adicionando um item com o nome do dono. Tudo bem? Então, na listinha só tem o nome, mas eu também não quero só o nome. Eu quero todos os dados do dono. Como que a gente consegue, então, associar esse animal com o dono, considerando todos os dados, né, o dono por completo? Olha só. Inicialmente, eu vou criar aqui um int, que eu vou chamar de índice dono. Como que eu vou pegar esse índice do dono? Esse índice do dono vai ser o dono selecionado no combo box. Então, do meu combo box dono, eu quero pegar, então, ponto get selected item, index, perdão. Eu estou pegando o índice que foi selecionado na interação com o usuário. A partir desse índice, eu consigo acessar a lista de donos e naquela mesma posição pegar o dono por inteiro. Tudo bem? Só que para isso, a gente vai ter que criar um outro método na nossa classe gerenciador. Então, eu vou dar uma pausa aqui no painel cadastro animal e vou para o meu gerenciador. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui, então? Da mesma forma que tem um método para adicionar dono, para adicionar animal, para retornar a quantidade de donos, para retornar a lista inteira de donos, eu vou criar um método para retornar o dono de uma posição que eu vou chamar de posição I. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Então, vamos definir esse método. Esse método vai ser chamado por outra classe diferente do gerenciador, então precisa ser público.
Quando ele for chamado, eu espero que ele retorne um dono. Então, eu vou falar que ó, o tipo de retorno dele é do tipo objeto dono. E como é para retornar, eu já vou começar com a palavrinha get, né? Porque é para retornar. E ele retorna o quê? Retorna um dono. Get dono. Tudo bem? Como argumento do meu método, nós precisamos saber qual é essa posição i para então retornar o dono daquela posição. Então, nós precisamos de um inteiro i para indicar, olha, da lista você quer qual dono? Primeiro ou segundo? Ou terceiro? Ou décimo? Tudo bem? Detalhe, né? Nós precisamos ter um cuidadinho aqui. Vamos supor que eu tenho na minha lista apenas o dono 1 e o dono 2. Se eu tenho só o primeiro e o segundo, os índices vão variar de 0 até 1. E imagina que o método é chamado com a posição 10. A posição 10 não tem ainda. Tudo bem que seria o 11º, né? Dono não existe. Então, vamos fazer essa verificação. A gente precisa verificar, olha, se esse meu i for maior ou igual a 0, que é o primeiro índice válido, e também esse meu i for menor do que o quê? O tamanho da lista, né? Que vai ser minha lista animais, ponto, size. A gente já viu esse métodozinho. Da lista, eu posso chamar o size, que ele vai retornar o tamanho. Por que só menor? Se a lista tem 10 donos, os índices variam de 0 até 9. Se tiver 2, de 0 até 1, e assim por diante. Se ele passar por essa verificação, significa que é um dono que a gente está buscando numa posição válida, que é um dono que existe. Aí a gente pode fazer o quê? Olha, se isso acontecer, retorna. Aí retorna o quê? Esse método a gente não viu ainda, mas simplesinho. Da minha lista de animais, se eu colocar só isso daqui, eu estou retornando a lista inteira. Ai, animais não, gente, desculpa. Estou falando dono e escrevendo lista donos. E tô doidona, perdão. Aí, novamente, se a gente coloca só um return lista donos, a gente está retornando a lista completa de donos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos pegar um dono de uma posição. Simplesinho, pessoal. Ponto get, só isso. Get e a posição que nós queremos. Da lista de donos, pega o que está na posição i. Tudo bem? E nós podemos colocar um else aqui. E se não tiver, a gente pode colocar um return null, que seria o quê? Um dono nulo, porque não existe. Tudo bem? Deixa eu voltar. Maravilha. E agora que nós temos um método que retorna um dono específico da posição i, nós podemos utilizar ele dentro, né, para continuar o nosso processo aqui. Eu já sei qual é a posição na listinha do combo box. O que nós podemos fazer agora, então? Olha, o dono, que eu vou chamar de dono animal, vai ser quem? Eu não vou cadastrar um novo dono, eu vou pegar um dono que já existe. E está onde? Olha, a partir do meu gerenciador, pega para mim o dono da posição que selecionou no combo box, que é do índice dono. Acabamos de recuperar os dados que já foram cadastrados, já estão cadastrados no sistema relativo ao dono do animal. O que falta a gente fazer agora, então? Do meu animal A, eu quero modificar, eu quero fazer a ligação. O dono com o dono do animal. Tchanã, acabou. Tudo bem? Pegamos o nome, as observações, a idade, o tipo, fizemos uma manipulação para conseguir identificar qual é o índice do dono e ligar com o animal. O que falta agora? Novamente chamar o nosso gerenciador e pedir para adicionar, olha, adiciona um novo animal. Qual animal? O animal A. Tudo bem? E vamos chamar o limpa campus aqui de novo, limpar campus. Só para a gente ver se tá pegando bonitinho, nós poderíamos colocar aqui um JOptionPane, ponto, showMessageDialog, né, que é para apresentar uma mensaginha de diálogo, null, e eu posso colocar aqui
Eu vou colocar que é o animal, mas do animal eu vou pegar o nome, com o dono, que vai ser do meu animal A, eu quero pegar o dono, só que o dono tem vários dados, né? Ponto, get, nome. Só pra gente ver que tá funcionando bonitinho. Vamos lá. Vou colocar para executar. Vou cadastrar rapidamente aqui. Primeiro vai ser a Joyce. Vou cadastrar só o... Deixa eu colocar mais coisa, né? Tudo um de dado. Cadastrei a Joyce, ok. Depois eu vou cadastrar aqui a Maria, que vai ser tudo 2. Cadastrar, ok. E por fim, o João, que vai ser tudo 3. E 3. Maravilha. Se a gente for agora para o cadastro de animal, eu posso cadastrar então a Lili com 4 anos, é um gato e o dono vai ser a Maria. Vou colocar para cadastrar. Olha, o meu animal é a Lili com o dono Maria. Não prova muita coisa, né? Vou mostrar um método diferente para vocês, a gente arruma isso. Ok. E novamente, nós temos os campos limpos. Se eu tentar agora, vai ser o Zezé. Com o Ana é um cachorro e vai ser o João dono. Cadastrar. Tá pegando o Zezé com o João. Tudo bem? Se a gente quisesse, deixa eu mostrar um método para vocês que o NetBeans já cria automaticamente pra gente. Imagina que a gente quisesse apresentar aqui nessa mensagem todos os dados do animal. Ou ainda, né, lá na tela de cadastro dono, que nós fizemos isso também, cadê? Cadastro efetuado com sucesso aqui, né, depois depois de adicionar o dono na nossa lista, eu quisesse apresentar todos os atributos que foram armazenados do dono. Existe um método que a gente pode definir nas nossas classes modelo, que nesse caso seria a classe animal, a classe dono e a classe endereço também, né? Que é responsável por transformar um objeto em uma string, ou seja, para apresentar todos os dados que estão armazenados em cada um dos campos do nosso objeto. Eu acho que vocês já viram isso numa aula que foi gravada pelo professor Rafael, o método toString. Deixa eu só mostrar para vocês rapidamente. Eu vou aqui embaixo, a gente definiu. Já falei disso com vocês então, né? Estão lembrados do método toString? Sim, não? Eu gravei e você depois reforçou, Joyce, na aula Foi, né, seguinte. Rafa? Foi. Tô ficando doida já. Estão quietinhos. Vocês lembram do método toString? Pessoal, ele serve bastante, porque daí a gente não precisa ficar toda vez pegando os atributos que a gente quer apresentar. Deixa eu dar uma refrescada na memória de vocês, então. O método toString do endereço já foi criado aqui, e a gente criou até de forma automática. Dá até para ir depois arrumando, né? Mas o que ele faz? Ele retorna uma string que pode conter todos os atributos que aquele objeto armazena. Nesse caso do toString do endereço, a gente deu uma arrumadinha, né? Ó, rua, vírgula, número e assim por diante. Vou criar rapidinho para o dono. Ai, gente, já tá tudo criado. Deixa eu só mostrar para vocês, então. Eu vou tirar ele daqui para vocês darem uma relembrada aí. Para a gente criar esse método toString, a gente pode fazer na mão. Ou a gente pode utilizar o recurso de gerador de código do NetBeans. Se vocês lembrarem, é o Alt Insert no teclado. Ou então em Source, tem aqui Insert Code, que é justamente o Alt Insert. E ele apresenta para mim, olha, o que você quer criar? Eu quero toString. Ele abre uma telinha onde a gente pode selecionar, olha, o que eu quero incluir para ser mostrado no toString. Eu vou deixar com tudo. Eu quero que seja apresentado o nome, o CPF, RG, endereço, código e telefone. A gente não mexeu no código ainda, mas vamos lá. E ele já gera para mim automaticamente. Tudo bem? Qual é o formato que vai ficar aqui? Dono,
abre chaves, aí vem um parzinho, nome igual ao valor do nome, vírgula, CPF igual ao valor do CPF, e assim por diante. Eu vou deixar no formato que tá aqui mesmo, que é só pra gente utilizar rapidamente, né? E do animal, Alt Insert, vou utilizar o toString, e eu quero todo mundo também para animal, gerar. O que vai acontecer? Deixa eu mostrar para vocês esse pedacinho aqui. Olha só. Eita, para lá. Esse pedacinho do dono. A gente está tentando, já nesse passo, transformar o dono numa string. O que acontece quando ele chama esse dono por completo? Sendo que o dono tem nome, tem endereço, tem vários atributos. Ele já chama automaticamente o método toString. Tudo bem? Se ele já tiver sido definido. Para que tudo isso? Vou voltar aqui então no painel cadastro animal. Ao invés da gente ficar colocando animal igual a .getNome, não, eu posso fazer o seguinte: substituir tudo isso daqui por animal A, né? Por A. Mas A não é um objeto composto de vários dados? Sim. Quem ele vai chamar aqui? O método toString. Então, só pra gente ver que tá pegando todos os dados. Vou colocar para executar, cadastrar rapidinho aqui a Joyce, que tem tudo cadastrar. Ok. Depois vai ser o Rafa. Tudo 2, cadastrar. E agora eu vou no animal. Então, novamente, vai ser a Lili, a idade é 3, é um cachorro, o dono é a Joyce, não tem observação nenhuma. Olha só, cadastrar. Só pra gente ver que tá correto, né? O animal, o nome é Lili, o tipo é cachorro, pra gente verificar que os dados estão corretos. Observações, não tem nada. O código, a gente não tá mexendo com o código, então vai ser tudo 0 por enquanto. A idade é 3. E olha o dono. O que veio de dados do dono? Não veio só o nome. Por quê? Porque a gente fez a ligação não apenas com o nome do dono, mas com todos os atributos do dono, com o objeto inteiro. O nome é Joyce, o CPF é tudo 1, o RG é 11, o endereço, tudo 1, né? E o telefone, os dados de endereço e o telefone. Tudo bem? Só pra gente confirmar. Se eu quisesse agora, então, agora é o Zezé. É um gato, agora é o Rafa. Cadastrar. Novamente, nós temos os dados do animal e os dados referentes ao dono. Tudo bem? Então, percebam que o Combo Box, a gente está apresentando apenas o nome, mas pela posição que ele ocupa na listinha, a gente consegue pegar o índice e através do índice a gente pega na listinha de donos para associar tudo ao animal e não apenas o nome. Tudo bem? Até aqui? Tranquilinho? Alguma dúvida? Tem alguém do outro lado? Esse silêncio de vocês me deixa um pouco preocupada. Tranquilo. Obrigada, Camila e André. Bem, então olha só. Com isso, nós acabamos o processo de fazer o cadastro, tanto de dono quanto do animal. Dá para aguentar mais um pouquinho? Podemos fazer uma primeira telinha de edição de uma forma bem simplificada? Pode ser? Então, vamos lá. A gente até faz um reaproveitamento do que a gente já tem até agora. Inicialmente, eu vou mexer então agora com vocês, né, no nosso projeto, em uma das possibilidades de fazer a edição de dados do dono. Tudo bem? Qual que vai ser essa forma simplificada? Pessoal, existem N formas de fazer isso, muitas formas diferentes. Na semana que vem, eu quero ver se eu trago para vocês pra gente fazer uma tabelinha. Mas, por enquanto, eu vou utilizar os componentes que nós já sabemos manusear. Então, olha só. Eu vou no meu projeto e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar inicialmente uma cópia
desse meu painel, deixa eu colocar pro ladinho, vou fazer um Ctrl C, né? Copiar. E dentro de telas, eu vou colar, como se eu tivesse duas classes iguaizinhas. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o meu painel cadastro dono. E agora, eu vou até renomear aqui, vou dar um clique de novo. E eu vou dizer que esse meu painel vai ser o painel edita dono. Tudo bem? Ele já vai perguntar para mim, olha, o nome da classe está diferente, você quer refatorar? Refatorar é o quê? Ele vai ligar, se vocês lembrarem o nome da classe, o nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe, então ele já vai fazer isso para mim automaticamente. Ele vai refatorar. Tudo bem? Então, tem aqui o meu painel edita dono. Nele que eu vou mexer. Deixa eu fazer o seguinte. Fechar todo mundo e deixar só ele. Por que que eu fiz essa cópia? Eu vou utilizar uma lógica, pessoal, novamente, não é a única forma. Eu vou utilizar esse painel que nós já montamos com uma única diferença. Eu vou aumentar inicialmente ele. E aqui no começo, eu vou colocar um combo box para a gente selecionar qual é o dono que nós queremos modificar. Então, esses componentes, eu vou colocar um pouquinho para baixo. Tem que dar uma arrumadinha. Deixa eu só dar uma alinhada nele aqui, para não ficar muito feio, né? Que ele deu... Beleza. Então, ó, por enquanto, a mesma coisa. Vou aqui, então, nos meus componentes. Vou colocar um outro label aqui em cima. Esse meu label, eu vou modificar o texto. Eu vou falar que, olha, deixa dono mesmo. Dono. E vou adicionar, cadê o meu combo box? O meu combo box. Qual que é a ideia, então, aqui, né? Quando abrir essa janelinha de editar dono, eu vou ter todos os donos aqui nos meus itens do combo box. Quando o usuário selecionar um dono, a gente vai preencher com os dados do dono selecionado e a gente pode possibilitar que os dados sejam alterados. Tudo bem? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é várias coisas, né? Nós precisamos preencher esse combo com todos os donos que estão cadastrados. A mesma coisa que a gente fez lá no combo dono do cadastro de animais. Então, primeira coisa, vou aqui nas propriedades do combo box, vou tirar esses itens que já vieram como padrão, vou deixar ele zerado. E nós vamos fazer o quê? Vamos no código fonte. E, olha, não mudou para mim o nome. Deixa eu modificar aqui, é painel edita dono. E o nome do construtor também, edita dono. Tudo bem? Maravilha, tem praticamente a mesma coisa, só que aqui, depois de inicializar os componentes, a gente vai chamar um método que vai ser o preenche combo, que por enquanto não foi criado ainda. Aí ele vai dar erro. O que nós precisamos fazer? Criar esse método. Dá até para fazer isso? Opa, cadê? Deixa eu fechar. Vai. Pronto, preenche combo. Como ele já tá dando probleminha que, olha, esse método não existe, eu posso até pedir para ele já criar para mim, olha, cria para mim um método, preenche combo nesse painel edita dono. Vou clicar aqui e foi criado aqui. Só que eu não quero isso aqui, né? Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, deixa eu dar um nome para esse meu combo. Vou editar o nome da variável, vai ser CB de combo box donos. Maravilha. Agora a gente tem referência. E o que nós vamos fazer? Pessoal, a mesma coisa lá que a gente fez do animais. For o quê? Para cada dono, que eu vou chamar de D, mas é para cada dono de qual lista? A lista que o gerenciador pode retornar para a gente. Gerenciador.getDonos. Ele retorna a lista toda de donos. O que a gente vai fazer? No combo box donos, eu quero adicionar um item
com o nome do dono. Aí eu posso colocar o meu d.getNome e eu vou fazer até um pouquinho diferente. Get nome. Tô com o dedo estranho aqui. E além do nome, eu vou dar um espacinho, um tracinho aqui, e vou colocar o CPF também. d.getCPF, só para ficar um pouquinho diferente. Tudo bem? Só que a gente não consegue testar ainda, por quê? Na minha tela principal, a gente não definiu ainda quando que vai ser chamado esse painelzinho. Então, a gente precisa modificar isso também. Vou abrir a minha tela principal. Deixa eu só verificar uma coisa, porque eu não sei se o refatoramento ele modificou. Cadastro dono, tá certo. Então, vamos lá. No design, a gente já fechou o cadastro, agora nós vamos para o editar. Quando for clicado no editar e selecionar o dono, nós precisamos também de um evento. Quem é esse evento? Do Action Performance mesmo, pode ser. Eu só vou renomear. Eu removi. Enfim, adicionar. Vai ser a minha ação do menu editar, dono. Ok? E ok. Então, vamos lá. Cadê o meu método? Deixa eu só ver aqui. Ação do menu editar dono. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu vou até dar um Ctrl C, Ctrl V, porque é a mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar um painel, não de cadastro dono, mas de edita dono. Inicializamos esse painel, tudo bem? Que recebe o gerenciador mesmo, porque a nossa tela de edição de donos, ele precisa ter acesso, ele precisa ter como acessar a lista de donos. Tanto para apresentar todos os donos e depois para modificar de fato. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui, que vai ser o meu painel edita dono. Então, vai ser um pad. Maravilha. Modifica o conteúdo da tela. Perdão. Faz como se fosse uma repintagem, né? Uma recolocação desses componentes e modifica essa telinha nossa para visível. Vou colocar para executar para a gente ver como é que tá ficando, né? Então, olha só. O cadastro dono e animal já tá maravilha. Se eu colocar o edita dono aqui, não tem ninguém, por quê? Porque não tem nenhum dono cadastrado. Vamos ver se vai funcionar, então. Deu algum probleminha aqui, deixa eu ver. Na tela principal, ação menu cadastro dono, ação menu cadastro dono. Cadastro dono tá certo. Deixa eu ver. Tô dando um erro agora no cadastro dono. Deixa eu pensar aqui o que tá acontecendo, pessoal. Painel edita dono, painel cadastro dono. A classe tá certo, a classe painel cadastro dono é público, belezinha. Deixa eu ver onde que ele começou a dar erro no código. De inicialização. Ação menu cadastro animal tá certo. Esse tá inicializado, tá certo também. Gerenciador. O gerenciador está sendo inicializado aqui em cima. Os errinhos que são chatos de encontrar, né? Painel cadastro dono. Deixa eu ver o nome da classe. Painel cadastro dono tá certo.
Vou reescrever isso aqui só para ver se tá certinho. Painel cadastro dono, painel cadastro dono. Nosso gerenciador, tá certinho. Vamos ver. Continua dando erro. O animal tá certo, uai. E o edita. Pessoal, só um minutinho, que eu não sei o que está acontecendo. Cadê? Deixa eu ver se o nome tá correto. Ação menu cadastro dono, tá certo. Só ver se ele tá entrando aqui. MJ Option Pane. Show Message Dialog. Menu cadastro dono. Tá entrando, ele tá com problema na inicialização. Vixe. Tá como pública. Eu não sei o que tá acontecendo, vou ter que dar uma olhadinha, pessoal. Falando que não foi compilado. Painel, deixa eu ver. Alguma coisa que eu fiz nessa cópia aqui do cadastro dono. Painel edita dono, painel edita dono. Cadastrar. Vai. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar essa nossa classe daqui. Painel edita dono, deixa eu pensar pra gente não perder a classe. Vou dar um Ctrl X nela, eu vou colocar num outro projeto que tenho aberto aqui, só para eu não perder a classe. Paste. Beleza. Da tela principal, menu cadastro dono, edita. Por enquanto eu vou deixar como comentário, só pra gente ver se continua dando problema. Cadastrar dono. Tá dando erro ainda, que é de inicialização de menu item 1. Não tô entendendo.
Olha, o cadastro do dono tá certo, tá dando que não foi inicializado. Ação do menu. Não estou entendendo. A gente encontra, pessoal, um minutinho. Ação também no cadastro do dono. Vai, é o mesmo método. Cancela. Não tem nada definido aqui. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou apagar esse método pra gente criar novamente e ver, porque eu não estou identificando onde está o problema. Ação, menu, cadastro, dono, ok. Ação, menu, cadastro, dono. Vamos fazer a mesma coisa aqui do cadastro animal, só que aqui é o cadastro dono. Vou fechar para executar novamente. Continuando. Bem, pessoal, eu vou parar por aqui para verificar e na semana que vem eu verifico com vocês o que está acontecendo. Poxa vida, queria fazer a edição com vocês já. Acho que foi nesse processo de fazer a cópia da tela, não deveria ter dado problema, né? Porque são classes diferentes, mas eu não estou identificando aonde que ele está dando problema de inicialização. Uns probleminhas que são chatinhos. Action Performance, enfim. Tá dando como se tivesse criado uma classe dentro de outra. Não estou mesmo identificando. Tá no painel edita dono, cadê? Sendo que nem existe mais no projeto, né? Enfim, eu não vou ficar aqui tentando encontrar, que eu vou acabar enrolando vocês. Olha só, para a próxima semana, eu trago para vocês qual foi o problema que deu, tudo bem? Se eu identificar aqui, e aí a gente continua a edição. Vocês vão ver que é tranquilinho também. Como a gente já tem essa janelinha já com os campos já projetados, a gente consegue fazer um reaproveitamento. E daí eu já aproveito e mostro para vocês também que a gente pode fazer, ao invés de listar os nossos donos através de um combo box, dá pra gente listar através de uma tabelinha, mostrando todos os dados e não apenas o nome e o CPF. Tudo bem? Peço desculpas aí pelo ocorrido, mas tem jeito, né, gente? Código dá umas travadas de vez em quando e o grande problema é identificar ele. Mas vamos lá. Na semana que vem a gente conversa sobre isso também, ok? Eu vou parar o compartilhamento aqui e vou parar a gravação.